que age, que opera, e nós temos que confiar no seu poder. Vocês estão me vendo assim meio cheio de coisa aqui? É porque o Tiagão pediu que essas mensagens fossem gravadas também, porque ele quer colocar lá no portal da Comub, né? Então por isso que vocês vão me ver aqui com esses negócios aqui meio esquisito, né? Eu já cheguei aí, o pessoal já falou que eu estava parecendo o Sean Connery, né? Porque eu vim com a cobertura. O negócio é o seguinte: você vai ficando velho, então você precisa começar a pôr algumas coisas para parecer que você está, entendeu? No cenário, porque vai ficando velho, vai sumindo, vai desaparecendo. Eu já sou baixinho. Diz que quando a gente vai ficando velho, vai diminuindo. Então eu estou perdido, né, cara? Vou diminuir mais ainda, então o negócio é feio, né? Esses caras que são dotados de altura aí, né? Então aí são abençoados, mas a gente assim... Mas beleza, vamos continuar nosso estudo na palavra do Senhor. A palavra de Deus é rica, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus supre as nossas necessidades em tudo, amém? Ela cuida de cada detalhe da nossa vida, e nós estávamos estudando aqui, lendo e participando junto com o estudo de Gideão, um estudo maravilhoso que o Senhor realmente coloca em nosso coração, para ver quando Ele chama, Ele escolhe mesmo, Ele separa para a obra dEle, independente daquilo que o homem pode fazer, independente do que o homem pode até crer. Ele é Deus que age e opera assim. Mas para a gente relembrar, Juízes 6, abra lá a sua Bíblia, é a partir do versículo 25, quando o Senhor se manifesta a Gideão, que Ele aparece a Gideão, que Gideão está lá malhando trigo dentro de um tanque de pisar uvas. Lembra desse fator? Porque ele estava com medo do inimigo que se levantou. O inimigo está subjugando, porque o povo está em decadência, o povo está longe de Deus. E nós vimos que o Senhor escolhe a Gideão. E Gideão ainda coloca aquela questão: mas quem sou eu? Eu sou o menor dos da casa de Israel, logo eu. Mas o Senhor, quando Ele escolhe, e Ele não vai perguntar se eu quero ou não. Ele chama. Lógico que vai ter a minha disposição. E quando nós cremos e vivemos e servimos ao Senhor, nós temos que ter sempre essa disposição para Ele, porque Ele é Deus maravilhoso e vai operar e vai usar o homem, usa a mulher, usa quem Ele quer. Se Ele usou até um jumento, né, uma mula lá, Ele pode usar a mim e a você, porque Ele é Deus poderoso para fazê-lo. Mas relembrar algumas táticas nesse texto. Primeira tática, você lembra que nós estávamos falando que o Senhor chama a Gideão, mas uma das coisas que Gideão se prontifica a fazer, que é a primeira tática para nós sermos vencedores na batalha, é apresentar a nossa oferta. Lembraram disso? Apresentar a oferta. Juízes 6:18. Então nós precisamos colocar diante do Senhor aquilo que Ele quer que nós apresentemos. E então ele foi lá e preparou aquela oferta, e era uma efa de farinha, e não era 1 quilinho de farinha o que ele ia preparar, eram 18 quilos, era muita farinha que ele tinha que apresentar e preparar lá aquele sacrifício que seria consumido. E o anjo vai lá e toca. Você lembra desse episódio? O anjo toca lá com a vara e é consumido aquela oferta. Segunda tática que nós observamos é que nós precisamos nos despojar dos falsos deuses. Versículo 25, se você observar na palavra, versículo 25 até o versículo 26, você vai ver: naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: toma o novilho, quando ele vai oferecer o altar ao Senhor. Depois, o que o Senhor vai pedir para ele é que ele tire os altares que o próprio pai dele coloca lá. Derrube os altares aos deuses falsos. Então, se nós queremos ser vencedores, segunda tática, tem que tirar tudo que é falso Deus na nossa vida. Tudo aquilo que nós estabelecemos na nossa vida que possa ocupar o lugar de Deus. Eu mesmo posso ser um obstáculo para Deus operar na minha vida. Aliás, acho que é o maior obstáculo essa natureza, né? Essa tendência nossa de querer fazer aquilo que nos agrada. Então nós fomos criados por Deus, fomos criados para Deus. Então nossa vida tem um início em Deus, ela tem uma continuidade na presença de Deus, e ela tem um objetivo, que é para Deus. Então você vive para Deus.
Se você não está vivendo para Deus, então não é vida. Você está aí vegetando. Você está aí numa aventura na tua existência, porque o único que pode dar significado à tua vida é Deus. O mundo não dá, as drogas não deram, a alegria que esse mundo apresenta aí é falsa, é passageira. Muitos se alegram nesse mundo e às vezes nós, como povo de Deus, até choramos, porque estamos sendo colocados numa situação de abandono, de desprezo em relação ao mundo. Mas Jesus disse para os discípulos: o mundo se alegrará e vocês vão chorar, mas depois no final a história vai ser outra. Vocês vão se alegrar e muitos vão chorar. Nós queremos que muitos se alegrem, mas não a alegria que o mundo oferece. Passou aí essa festa da carne, o carnaval, e as pessoas lá com toda expectativa, trabalhando durante todo o ano para ter lá uma apresentação. Lá tem lá uma escola campeã. Até o aspecto da arte em si é até interessante, como eles se aplicam para fazer coisas, são bonitas. Mas passou aquele período, cadê? Acabou. Os fanfarrões, os foliões, que vão lá e tomam lá as coisas, droga, rebite, para ficar acordado 4 dias se arrebentando e ainda prejudicando a sua alma, porque aquilo não alimenta nada, né? Aquilo alimenta sim a carne, alimenta o desejo do homem de fazer o que não agrada a Deus. Então, quando vivemos, temos que viver para Deus. Paulo declara em Romanos: se vivemos, para Deus vivemos. Até se morremos, é para Deus que nós vamos morrer. Não é para esquecer, apagou, sumiu da memória. Não, quem está em Cristo, na verdade nem morre, já passa para a glória e a sua alma continua na presença do Senhor. Amém? Então é interessante pensar que na vida cristã nós não temos um final. A vida não termina, a vida é eterna, e é o Senhor Jesus quem oferece. E não oferece só a vida eterna, mas oferece uma qualidade dessa vida eterna. João 10:10 diz que essa vida é o quê? Abundante. Amém? É o que o Senhor tem para você. O mundo não oferece isso, oferece uma aparência de vida alegre, uma imitação de vida alegre, mas não é nada alegre, porque depois você chora, depois você lamenta, depois você quer acabar com a própria vida. Que alegria desgraçada é essa, não? Que você se alegra, depois quer acabar com a vida, quando não acaba com a vida dos outros ainda, né? Isso é terrível, isso é obra das trevas. Satanás veio para roubar, matar mas Cristo... Você já tem vida em abundância? Levante sua mão aí. Já tem vida em abundância? Então mostra isso, meu irmão. Você tem que declarar isso em todo o seu viver. Você tem que declarar isso em toda a sua existência. Mas há uma terceira tática nesse texto que vai nos mostrar que para estarmos preparados para a batalha, nós precisamos fazer. Qual seria ela? Então, Gideão, depois que passou esse processo, ele pede ao Senhor que o Senhor mostre que vai estar com ele. Então, quando os homens da cidade se levantaram de madrugada e viram lá que o altar de Baal tinha sido derrubado, eles queriam pegar a Gideão, matá-lo, mas Gideão foi defendido pelo próprio pai dele. Que o Deus Baal defenda-se contra Gideão, que é meu filho. Se ele é um Deus, não consegue impedir Gideão, que é humano, o que eu vou fazer? Então o pai dele entendeu que ali estava uma ordem do Senhor e Gideão foi firme. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, diz o versículo 34. Aí está a diferença. Quando eu oferto ao Senhor a minha vida, quando eu consagro ao Senhor o meu viver, quando eu presto a Ele um culto genuíno, quando eu tiro da minha vida os falsos deuses, aquelas idolatrias, aquele desejo de eu aparecer e não Deus, de eu estar em evidência e não Deus, então Deus vai fazer o quê? Vai colocar o seu Espírito Santo, vai derramar o seu Espírito, vai fortalecer com o seu Espírito, para que então nós possamos fazer a obra do Senhor. Agora, Gideão, no versículo 36, ele fala o seguinte: então, Gideão disse a Deus: se vais realmente livrar Israel por meu intermédio, como prometeste, atenta para isto, porém uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar somente a lã, e todo o chão em volta estiver seco, então saberei que livrarás Israel por meu intermédio, como prometestes.
E assim aconteceu, ao levantar-se de madrugada no dia seguinte, ele torceu a lã, espremeu dela o orvalho, que encheu uma tigela. Mas Gideão disse a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se eu te fizer mais um pedido. Permite que eu faça só mais um teste com a lã. Peço-te que somente a lã fique seca e o chão em volta se molhe com o orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois somente a lã estava seca e o orvalho em volta estava molhado como orvalho. Olha aí, terceira tática. Se você está anotando isso, eu quero que você preste atenção. Terceira tática que o Senhor quer que nós utilizemos para que nós possamos estar nessa batalha, envolvidos, buscando, resgatando vidas, assim como nós fomos resgatados, é que nós estejamos cientes quanto à vontade de Deus e buscar fortalecer a nossa fé. Essa tática é fundamental. Estar ciente quanto à vontade de Deus. Ora, a vontade de Deus não é que o homem se perca, A vontade de Deus é que todos venham ao arrependimento. Todos venham conhecer a graça como você conheceu, hein? E agora, nós precisamos ter consciência disso. Essa é a vontade de Deus. E uma vez que eu sei que a vontade de Deus é essa, eu não posso hesitar. Eu não posso ficar vivendo para mim mesmo. Eu não posso mais ficar dentro dos meus medos, como estava Gideão escondido lá naquele tanque de uva. Eu não posso me sentir o menor como Gideão se sentia. Eu sou o menor da casa de Israel. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não tenho toda essa influência para entrar nessa batalha. Só que há um diferencial. Você pode ser o menorzinho, você pode ser até insignificante para a sociedade, para a família, para as pessoas, para aqueles que sempre disseram seus amigos que agora sumiram tudo. Você pode até estar nessa condição, só que quando o Senhor chama, Ele escolhe, não tem nada dessas situações que vai impedir Deus agir e operar na sua vida. Você pode declarar isso nessa manhã, e você pode declarar: Senhor, eu sou teu servo, eu estou pronto a ser usado pelo seu poder, ainda que as pessoas me desprezem, me abandonem, o Senhor nunca me abandonará. Aleluia. Gideão sentia-se o menor, mas Deus tinha escolhido a ele. Por isso, esteja ciente que essa é a vontade de Deus, que Deus quer te usar, que o mundo te abraçou e você abraçou o mundo e começou a usar as táticas e estratégias que o diabo ofereceu. E aí deu o quê? Deu uma vida sem alegria, uma vida derrotada, uma vida num buraco. Mas Deus é o Deus que busca a gente lá no buraco, no fundo do poço. Quando você mesmo dizia para você: minha vida já era, agora é só morrer para ver se serve para alguma coisa. Mas Deus foi lá e falou: não, mas eu tenho ainda algo na tua vida que é algo poderoso que você nem sabe quando. E está aqui nesse lugar, isso é chamado um centro de formação, não é isso? Espiritual. Você não sabe o quanto, você não pode calcular, você não pode mensurar o quanto a sua vida espiritual tem sido forjada, tem sido estabelecida, tem sido moldada pelo Senhor. Porque a gente só olha para a vida da gente no aspecto material, só olha para aquilo que eu tenho ou não tenho. A gente tem mania de reclamar: puxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas, meu amigo, os caras mais ricos do mundo têm muitas coisas, mas eles não têm muitas vezes a alegria que você tem, que eu tenho, que é a presença maravilhosa do Senhor. Então, logo, essas coisas no mundo, essas roupas de marca, esses bens, esses carros do ano, isso aí são coisas que perdem, que perecem, que acabam. Agora, uma coisa que não vai acabar é a tua alma. E é ela que precisa estar revestida, fortalecida, revigorada. Ela precisa estar na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, logicamente, nada mais tem significado. É ou não é assim? Quão bom está na presença do Senhor. O salmista,
Ele declarava: que prazer, que alegria, a tua palavra para mim é como mel na minha boca. Isso é, a coisa mais doce que eu possa experimentar é a tua palavra. É estar abrigado, é viver no meio de um temporal, no meio de uma chuva de granizo, mas debaixo daquela proteção que só o Senhor pode dar. Você já viu a galinha com seus pintainhos? Ela pode estar num lugar descampado, ela pode estar onde for, mas começou a chuva, o temporal, alguma coisa, o que ela faz? Ela abre as asas e abriga os seus... E olha, não tem coisa que derruba aquela galinha. Já percebeu? Seus pintainhos ficam protegidos. Conta uma história que o irmão estava indo com um carro no meio da avenida, não sei se era um pastor, ele ia para uma igreja, sei lá, fazer um trabalho assim, e ele entrou numa região rural, e quando ele está lá no carro, naquela estrada, muito mato, muitas fazendas em volta, ele vê um pontinho escuro lá na frente, né? E ele vai indo assim, tem alguma coisa na estrada, né? Mas de repente, quando ele vai aproximando, ele vê que é um pontinho, mas tem outros atrás, seguindo. Na verdade, era um tipo de animal que estava atravessando aquela rodovia. E como o carro ia se aproximando, e aí ele percebeu que era uma galinha e os pintainhos vindo atrás. E quando ele percebeu também, ela parou no meio da estrada, abriu as suas asas e os pintainhos entrou dentro, porque ela viu que não ia chegar ao outro lado. E então ela abrigou os pintainhos e ficou parada em frente ao carro, encarando o carro, porque ele teve que parar o carro. Não vai passar não enquanto não passar os meus filhotinhos aqui. E só depois que ele parou o carro, ela então tirou os pintainhos debaixo das asas, atravessou os pintinhos atrás. Essa proteção, estou falando isso aí para dizer para você que você pode ser frágil, a situação pode ser frágil, mas Deus está aguardando você. E essa proteção está escrito lá. No Salmo 91 diz que o Senhor nos abriga debaixo das suas asas. A sombra das suas asas estará seguro. Você está debaixo da sombra da asa do Senhor ou não? Olha, meu irmão, não tem lugar melhor, não tem proteção. Os caras podem fazer uma redoma com o material mais poderoso que possa existir na terra. Você não vai estar protegido. Você vai estar protegido debaixo das asas do Senhor. Deixa Ele continuar operando. Então, ciente da vontade de Deus, o que você tem que fazer? Buscar fortalecer a fé. Sempre é mão dupla, meu irmão. Não basta eu conhecer Deus, não basta eu servir a Deus, não basta eu cantar louvores a Deus, não basta eu ler a Bíblia, a palavra de Deus. É preciso que eu entre com a minha parte, que é fé, que é crer, que é saber que esse Deus opera. Então você muitas vezes está, Deus está cuidando de mim. O que você está fazendo para Ele? Temos que fazer para Deus alguma coisa ou não? Temos. E Deus precisa. Sabe quando eu falo Deus precisa? É porque Ele conta com essa parceria. Em toda a história do povo de Deus, quando Deus teve projeto para buscar, para salvar, para resgatar, Ele sempre usou pessoas, sempre usou homens, usou mulheres também, usou crianças, não foi? Usou até animais. Você já pensou ser alimentado por um urubu, meu irmão? Pastor, que negócio é esse? O profeta Elias foi. Um corvo foi levar comida para ele. Deus é tão tremendo que Ele usa até um corvo para alimentar o servo dele que está lá querendo morrer, né? Epa, não é hora de morrer não, tem muito que fazer ainda. E Deus tem esse propósito, então fortalecer a fé. Então, buscar sinal é buscar evidência, é o que Gideão está fazendo aqui. Ele quer evidências para poder assumir a tarefa desse tamanho. Ele não vai fazer um trabalho qualquer. Aliás, quando se trata de fazer a vontade de Deus, não é uma aventura religiosa. Não é uma pequena leitura de um texto bíblico, olha que texto bonito, não é? Não é apenas decorar e cantar um hino junto com os irmãos, tudo isso é legal, importante, mas quando se trata de assumir uma tarefa, que é essa tarefa de buscar vidas, de transformar vidas, essa é uma tarefa que inclui o quê? Batalha espiritual. Estamos lutando contra o inferno. Então não vem com moleza não. Não vem com aparência de religioso não. Não vem só com versículos decorados na tua cabecinha não, porque não é assim só.
Você precisa estar com a sua fé fortalecida, porque quando o inimigo se chegar diante de você, e Deus vai permitir isso, meu irmão, se você não estiver dependendo do Senhor, você vai ficar em maus lençóis. E Deus vai até alguns momentos permitir isso, para que você veja o quanto você é nada, e Ele é tudo. Porque nós não temos nada em nós que possa vencer as obras das trevas. Eu posso lutar contra o diabo? Eu pessoa? Que nada. Ele é um anjo, não é? Caído, mas é. O que é um ser mortal contra um anjo? É o Jacó querendo lutar com um anjo lá. Vai me abençoar, não vai embora se não me abençoar. O anjo só dá um toquinho assim na coxa dele, ele fica aleijado. Só um toquinho, né? Não é assim? Então nós somos tão frágeis. Mas esse Deus usa pessoas frágeis, usa coisas quebradas, presta atenção nisso. Deus usa coisas quebradas para fortalecer. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes, não é o que Paulo diz? Deus usa coisas até tolas para confundir os sábios. Então nós precisamos saber que o Senhor quer que busque essa evidência. Uma vez que nós entendemos qual a vontade de Deus para a nossa vida, eu creio que você já entendeu isso ou não? Você não pode mais ter agora vontade pessoal, não pode ter mais o meu querer, essas vontades internas, essas guerras de emoções, de vontade que começam a manifestar, e vão se movendo em nossa vida e nos levando para o lado errado. Sabe o que o apóstolo Paulo afirma? Ele diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você experimente o que? A vontade dele, que é o que? Boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, ela tem esses aspectos. E eu estava olhando para esse texto e vendo alguns comentários. O que o Senhor requer do crente? Conhecer e saborear a sua vontade. Saboreie a vontade do Senhor. Nós vemos que o mundo oferece os manjares para nós, não é isso? Satanás oferece manjares para nós. Vem que é bom. Aí você foi até bom no começo, depois você se arrebentou todo. Não é assim, meu irmão? A realidade é sério isso. É aquela mulher bonita que aparece no caminho do cara lá, e o cara vai nessa, porque o homem quando fica bobo, tonto com mulher é uma coisa horrorosa, né? O bicho fica abestado, atrapalhado. O cara vai e apronta cada besteira, tudo por causa de uma outra tonta também, né? Então, aí você vai saboreando essas coisas que o inimigo oferece. Não é ruim no começo, não. No começo não, mas depois fica o quê? Gosto de fel. No começo é mel, depois vira fel. E a gente depois, quando percebe, que idiota que eu fui. Aí você se xinga de tudo que é nome na vida, né? Aí você, agora é tarde, meu, você já foi. E aí houve um contrato, aí você deu uma procuração para o inimigo bagunçar a tua vida. Aí então só tem um jeito, não é uma ressocialização, não é uma mudança de hábito, não é fugir para as montanhas, não é ficar longe, é correr para os braços do Senhor Jesus, porque só Ele pode libertar. Por que Ele pode libertar? Porque Ele enfrentou a morte, Ele enfrentou a situação mais difícil que ninguém poderia enfrentar. Sendo santo, sem pecado, permitiu sofrer, ser judiado, ser espancado, ser cuspido, ser chicoteado a ponto de pedaços de carne sair do seu corpo, ser crucificado com aqueles cravos enormes e ser colocado naquela cruz por amor de mim e de você. Então nós precisamos experimentar a vontade de Deus, porque ela é saborosa. Ela é boa. Que é boa? O que leva ao crescimento espiritual e moral do cristão. Eu estava observando também, meus irmãos, para compartilhar com você o seguinte: crescimento espiritual, como se dá? Observação da palavra. Mas só observação é suficiente, não? Tem o quê? Isso, vocês sabem o que tem que fazer. Observe a palavra, pratique a palavra. Oração. Temos que orar. O que é oração? É falar com o Pai.
Orar, falar com Deus. Senhor, olha, estou assim, assim. Fala para Ele como você está. Aliás, Ele sabe que você está assim. Ele sabe antes de você estar assim que você está assim. Está entendendo isso? Mas Ele quer que você fale para Ele. Por quê? Deus quer que você mostre dependência. Eu sou filho. Filho precisa do pai. Filho depende do pai. Os filhos que são obedientes, eles falam assim: papai, posso fazer isso? Não é assim? Mamãe, posso fazer isso? Nós temos um netinho agora, porque pai já foi há bastante tempo, agora já tem um netinho. E o netinho está em casa e ele tem alguma coisa que ele já tem acesso. Ele pode ir lá, mas toda vez que ele vai, ele fala: vovô, posso fazer isso? Posso pegar isso? Então ele aprendeu. E é logicamente que, claro, aí a gente fica feliz. E Deus fica alegre quando você tem acesso, sabe que pode, mas vai e pede a Ele: Senhor, é a Tua vontade isso em minha vida? Confirma. Para que não faça nada fora da vontade de Deus. Você quer ver ter alegria, regozijo? Quer ver a sua vida ser alegre ao extremo? Faça, cumpra a vontade de Deus. Agora, você quer o contrário disso? Você quer o contrário disso? Só não fazer a vontade de Deus, aí você vai ver o que é tristeza, angústia, amargura. Aí você vai ver o que é inferno ardendo. Então procure fazer a vontade do Senhor. Outra coisa, adoração. Irmão, não cante de qualquer jeito. Não interessa. Às vezes o violão não está nem muito bom. Pode ser que o irmão está meio ali, né, com alguma dificuldade, mas você louve, adora. Eu não adoro. A minha adoração não depende do que o outro está cantando, depende do meu coração para Deus. Depende de como eu estou adorando ao Senhor. Eu lembro muito um episódio que Deus, para ser sério, Deus me deu um tapa assim. Acorda aí, meu, né? Que de vez em quando Deus faz isso com a gente. Ei, acorda, não é? Fui no encontro de adoração de louvor, antigamente lá na Liberdade, Comunidade da Graça, já ouviu falar? Demarzão e a equipe estava lá louvando. Eu fui lá junto com a minha turma, que a gente gostava muito das músicas, quem não gosta, né? Dos louvores de Ademar de Campos, aqueles hinos tremendos, e estava lá naquela fila, era um tipo de um anfiteatro de uma faculdade, e começamos a louvar. Que gostoso, aquela adoração, você chegando na presença do Senhor, e tinha um irmãozinho atrás de mim, que ele começou a louvar também, só que ele era desafinado ao extremo, cara. A nota estava lá, ele estava aqui, a nota estava aqui, ele estava lá. Eu falei: meu Deus. Aí a gente tem um pouquinho ouvido musical, porque eu convivo com música, meu filho é músico, então a gente acaba, não é, tendo esse tipo de... Aí eu comecei a ficar incomodado, rapaz. Eu falei: Senhor, eu quero adorar, mas esse irmãozinho aí, praticamente está falando: Senhor, dá um cala-boca nele aí, porque eu quero louvar aí. E cara, ficou complicado. Até que eu olhei para trás, mas foi eu olhar para trás, eu percebi uma coisa. Aquele carinha estava louvando a Deus, aquele irmão. Só que ele orava, ele cantava, ele adorava e chorava na presença de Deus. Por isso, depois que eu olhei aquilo, eu voltei, Deus falou: vê se aprende, ó sujeito. Isso é adoração. Me arrependi, pedi perdão ao Senhor e comecei a cantar. Você acredita que até o desafino do cara sumiu, velho? Sumiu, não vi mais o desafino. Porque a gente não adora enquanto está olhando os outros. A gente não adora enquanto está do lado. Ah, mas o irmão aqui está cantando errado. Ah, o irmão está tocando meio torto lá. Interessa, meu irmão. Adoração é coisa particular. Louvor é particular. Não importa se a sua a voz é boa, se é agudo, se é grave, se é torta. Louve ao Senhor. Porque Deus chega lá no céu perfeito o seu louvor. Sabia disso? Você pode cantar fora do tom, Deus recebe direitinho lá. Deus recebe porque passa pelo filtro da vontade dele. Então, adoração. Outra coisa que vai fazer a sua vida espiritual ser abençoada é relacionamento sincero com Deus. Seja verdadeiro diante de Deus. Tem neguinho querendo enrolar até Deus. Ó Senhor, eu li a tua palavra. Ele leu nada. Deus, você vai querer enrolar Deus, cara. Tem gente que tem a capacidade, né? Pensa que vai enrolar Deus. É que nem um Caim que vai prestar o culto, mas o coração não está lá. Ó Senhor, meu culto aqui estava, né? Eu trouxe aqui, é da boa, hein? A coisa que eu estou trazendo é um carneirinho aqui, perfeito. Mas Deus estava vendo o coração. E o culto que Deus recebeu foi de quem? De Abel, de Caim, porque não estava fazendo de coração. Seu culto está sendo aceito aqui hoje, meu irmão? Olha, cuidado até com aleluia, hein? Porque se não é verdade isso, Deus vai cobrar de você depois.
Porque Deus vê o teu coração. Não sou eu que tenho que ver, nem o outro irmão. É você e Deus, amém? Relacionamento sincero com Deus inclui também: pecou, se arrependa imediatamente. Errou, busque o arrependimento. Porque o Senhor está pronto para perdoar. Ele perdoa quantas vezes você errar. Eita, Deus maravilhoso, não é? E não existe aqui, meu irmão, alguma proposta divina para a perfeição do homem, pois o Senhor sabe o quanto nós somos limitados. Perfeição somente no céu. Quer perfeição? Vai para o céu, morre e vai viver com Jesus, lá está perfeito. Aqui não, aqui nós vamos sempre ter esse problema de falha. Estou aqui hoje com toda essa vontade, amanhã eu posso estar fazendo tudo errado, não é assim? E Deus entende isso. E lógico que eu tenho que buscar. Estou encrencando esse negócio. E nós precisamos buscar isso. Agora, crescimento espiritual é uma coisa, porque a vontade de Deus é boa. Então isso leva ao crescimento espiritual, mas também crescimento moral. Presta atenção nesse negócio aqui, meu irmão. No campo da ética, o cristão comprometido com Deus, ele tem que ter brilho. Já viu desse negócio aí? Não é brilho não, é brilho. Brilho. O cara tem brilho, quer dizer que ele, né? Tem um compromisso. Ele tem outra coisa, caráter. Ele tem escrúpulos, que é justamente o que a gente perde quando entra no mundão das trevas, das drogas. A gente perde os escrúpulos. Aí a gente tira o dinheiro de dar leite para a criança e vai comprar droga. Não é assim que acontece? Porque essa é a realidade, é onde vai baixar se a gente andar por esse caminho. Então, o escrúpulo, você precisa ter escrúpulos agora. Você precisa ter princípios. E o princípio da tua vida tem que ser estabelecido pela palavra. Que princípio? Amar um ao outro. Isso é um princípio da palavra de Deus. Falar a verdade. A verdade, quando ela é dita, muitas vezes vai machucar. Por quê? Porque o mundo vive na mentira. As pessoas vivem no campo da mentira. E se você falar a verdade, você vai ser um alienígena no mundo. Entendeu o negócio? É sério, rapaz. Você chegar e falar, cara, vamos nessa aí não, meu. Eu não uso mais CC, tá louco. Todo mundo faz. E daí, todo mundo faz? Eu não sou todo mundo? Vê se está escrito todo mundo na minha cara. Eu sou agora um servo do Senhor e eu tenho que ter princípio. O meu princípio é estabelecido na palavra de Deus. Faça isso, meu irmão. Porque crescimento espiritual é legal. Orar, cantar, louvar, adorar. Mas é preciso crescimento moral. Tem que ter moral, meu irmão. E moral com Deus é viver dentro dos padrões que Ele estabeleceu. É isso que Deus está vendo. Os filhos de Jessé eram tudo bonitões, grandões. Eram caras assim, Mr. Américas. Os caras atléticos, os marumbados. Que o Jessé traz para Samuel ungir rei. E Deus fala, nenhum desses. Aí traz um pequenininho chamado Davi, que cuida de ovelha, e Deus fala, pode ungir que esse é o rei. Porque Samuel está olhando o que? O externo, e Deus vê lá. Eita! Irmão, se alegre, Deus está olhando o teu coração. Não é o seu jeito, não. Não é a sua aparência, não. Não é essa cara feia que você tem, não. Eita, ainda é bem, né? Tô brincando, vocês não são feios, não. Quem tem Jesus não é feio, não. Amém? Quem Jesus fica bonito, né? Fica ou não fica? Só Deus para dar graça também, para a gente ver que é bonito. Questão da moral também no campo da integridade, meu irmão. Você precisa ter dignidade. Dignidade Deus dá para nós. Deus coloca de volta porque a gente perde com relação ao mundo e pecado. Mas Deus coloca dignidade em nós. Seja digno. Você precisa ser distinto, porque a integridade tem essa questão da distinção. Alguém olha para você e fala, esse cara não é igual aos outros. É assim que o crente é identificado. Já viu quando alguém fala, esse aí você é crente, né? As pessoas já vêm logo identificando, né? E hoje tem crente de tudo quanto é tipo, né? Tem crente que usa terno, gravata, tem crente que usa jeans, camiseta, tem crente que usa aquelas cabelão lá de Rastafari, tem crente de tudo quanto é jeito, não tem? Tem. Porque na verdade é o coração que é transformado. Tem crente tatuado, tem crente com piercing, não que vá fazer isso depois que se converte. Às vezes o cara vem de lá com tudo isso e Deus recebe ele como ele é. O Sérgio não veio, vivia como uma pessoa entregue no mundo da prostituição, transformou o próprio corpo para ser mulher e agora se arrependeu, veio para os caminhos do Senhor e ele foi batizado, tinha até seio, lembra desse negócio? E o Senhor operou agora casado, planejando o filho. Só Jesus faz essas coisas, meu irmão.
só Jesus. Por isso a tua situação não é diferente, porque Deus amava o Sérgio naquela situação que ele estava, como ama você na situação que você estava, e ama você agora como você está. Ninguém pode discriminar você. O que nós temos que fazer é ter uma distinção, porque a distinção tem a ver com minha alma. Eu sou de Deus, e sendo de Deus não importa a minha aparência física, Deus me recebe como eu sou. Deus olha para mim e fala: você é meu amado. E outra coisa, meus irmãos, a honestidade. Seja honesto. Você fez tal coisa? Fiz. Porque a gente tem a tendência, não, eu não, né? Aquela questão de, ô irmão, você pegou um tênis aqui? Eu não. Quando eu falo eu não, assim já desconfia, porque o cara já está se entregando, né? Quando tenta justificar demais, tem coisa aí, né? Então é assim, olha. Não, eu peguei sim, perdão. Tava, né? Aí você seja sincero, porque errar, todo mundo erra. O grande problema é você esconder o erro. Aí é o pecado de Acã. Além de roubar lá na cidade de Jericó, foi lá e escondeu debaixo da tenda dele. Já começa tudo errado, né? O cara vai lá e pega o que não é para pegar, é para destruir Jericó, acabar com tudo e não trazer nada de lá. É a ordem. Acã vai lá e vê uma capa de babilônica, muito joia, vê lá uma porção de prata e ouro, vou levar. Qual era a ordem? Ele vai e leva. E ainda, o que ele faz? Ele enterra dentro da tenda. Por que ele enterra? Porque sabe que é errado. Tem que esconder. Quando a gente procura esconder, tem coisa aí. Meu irmão, a vida cristã é luz. Tem que estar às claras. Quando a gente tenta esconder alguma coisa, fugir de alguma coisa, é porque tem coisa errada aí. E Deus é luz. E Deus está vendo todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Tudo que você fez, Deus sabe. Alguém fala assim, quando chegar lá no céu, Deus vai passar um filme da nossa vida. Misericórdia, velho. E esse filme não vai contar só as coisas que estavam lá aparente, vai contar aqueles momentos particulares que você aprontou lá e vai aparecer. Ih, rapaz, será que vai aguentar isso? Deus não vai fazer isso, não. Mas que Ele sabe, sabe. Nós precisamos também, a vida moral tem a ver com decência, irmão. Certo e errado. O que é certo? O que é errado? O certo eu tenho que fazer, o errado, estou fora. Isso é aula básica na vida cristã, concorda? O correto. O decoroso. O que é decoroso? Quer dizer, minha aparência, minha atitude, o meu falar, o meu olhar, tudo isso tem que exaltar o nome do Senhor. Eu posso olhar para uma mulher e olhar para admirá-la e não desejá-la. A carne quer que, mulherão, eita. Aí vai lá em casa. Aí vai lá no inferno. Então você precisa agir com decoro, né? Honesto, verdadeiro, todos esses detalhes. Quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, você já fez isso, Cristo está no seu coração, nós entramos no campo do espiritual. Então a tendência é esquecer o aspecto moral. Quando foram escolhidos lá os servos para ajudar na igreja primitiva, Atos 6, você vai ver lá, escolham 7 homens, não é isso? Para que ajudem, porque estava tendo dificuldade lá na distribuição da cesta básica. Algumas viúvas estavam sendo esquecidas, estavam sendo favorecidas só as viúvas judias, que era do povo judeu, e as outras não, porque era gente misturada. Então escolheram esses homens, e esses 7 escolhidos, eles foram mais tarde chamados de diáconos. Diácono é servo, então você é um diácono do Senhor. Eu sou diácono do Senhor. Eu estou fazendo uma diaconia aqui agora, porque eu estou servindo você. Estou ou não estou? Estou servindo. As pessoas começam a inverter o negócio. Tem cara porque está com o microfone na mão, está num púlpito lá em cima, acha que é o bonzão. Bonzão porcaria nenhuma. É só um instrumento, está servindo. Eu sou servo seu aqui agora. Eu imagino que eu estou servindo você aqui agora. Estou sendo instrumento de Deus para alimentar a sua vida. Pelo menos quando termina a mensagem, vocês falam, pastor, a palavra foi boa. Espero que não fique me agradando, não, que isso não me interessa não, meu irmão. Que você gosta da palavra, não precisa nem gostar de mim. Pode falar, esse pastor é meio esquisito, xarope, vem de chapéu aí, parece não sei o quê. Pode falar o que você quiser, estou nem aí. Mas se você gostar da palavra de Deus, eu estou satisfeito com isso. Estou satisfeito com isso. Isso é o que importa. Isso é a verdade. Então, meu irmão, é isso que você tem que gostar. Cuidado, a aparência engana muito.
Eu posso daqui para frente um dia decepcionar você, eu não quero. Mas quantos que a gente ouviu falar que era um bênção na nossa vida e de repente, entendeu? Então não fique fixado em homens. Lógico, é um prazer estar junto com você. Gosto muito quando você vê, ô pastor, você é uma bênção, eu quero ser mesmo. Isso me deixa alegre. Mas isso não faz o meu ego, sabe por quê? Porque meu ego não depende dessas coisas. Isso satisfaz a mim sim, eu fico alegre, saio daqui regozijando, pego meu carro e vou embora louvando, porque eu sei que pude ser bênção em sua vida. Mas isso não vai mudar em nada a minha vida no sentido de eu continuar firme. Eu vou continuar firme com a palavra, nem que se eu chegar aqui você estiver tudo cara feia, zombando e até tacando tomate podre em mim. Não vai acontecer, né? Mas eu vou continuar. Aí eu vou usar a teoria do Zagalo. Vocês vão ter que me engolir ainda por muito tempo. Mas quando é a palavra de Deus, quem é que não quer a palavra de Deus? Só se for um louco, um doido. Só se o cara estiver amarrado, comprometido com o diabo e não quer saber das coisas de Deus. Porque quem ama a Deus e quer a sua vida, vai querer as coisas de Deus. Pode ter luta no teu coração hoje de manhã aqui. Esse negócio aqui de Cristolândia, oh, que coisa. Pode estar assim aí. Você pode estar assim, mas daqui a pouco você vai ver essa palavra fazendo mudança na sua vida. E você mesmo vai dizer, cara, está acontecendo alguma coisa. Sabe o que está acontecendo? O poder de Deus está agindo na tua vida. E você vai ver que é Ele quem vai convencer você, não é homem. Pastor não convence ninguém. Homens de Deus não convencem ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Então esses diáconos que nós somos e você é, as características exigidas para esses diáconos. Sabe qual é a primeira característica lá em Atos 6? Quem lembra? Escolhei, pois, homens... Bom testemunho, sabe o que é isso? Não tem nada a ver com questão espiritual em primeiro lugar. Porque em outro texto vai dizer de boa reputação. Isso é uma característica que não é espiritual. Não é. É uma característica moral. Boa reputação é o quê? Ninguém tenha que falar dele. Ninguém tenha motivo contra ele. Ou em outra palavra que Paulo usa, que seja irrepreensível, quer dizer que não seja fácil de ser criticado. Então, essa é a característica, a primeira característica que o crente precisa ter. É moral, não é espiritual, porque a tendência nossa é sempre pensar que o crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Aí tem gente cheia do Espírito Santo, falando em língua e metendo a língua nos outros também. Tem gente cheia do Espírito Santo que é uma vida cheia de bagunça. Que dá glória a Deus de manhã e à tarde está adorando Satanás. Tem ou não tem? Porque a gente faz as coisas para Deus e daqui a pouco está comendo lá os manjares do maligno. Porque se eu estou na presença de Deus, eu não posso estar envolvido com coisas que agradam o mundo. Eu posso gostar de um filme, de uma programação, mas se esse filme tem coisas malignas, eu tenho que cair fora desse negócio, meu. E hoje em dia está difícil você escolher um bom filme, um bom programa. Por quê? A tendência é sempre o quê? A Globo é campeã nesse negócio. Ela veio para confrontar as coisas de Deus. A última novela teve beijo gay. Quando os caras fugia tudo. Aí no final teve o beijo gay. Aí eles já estão avançando. Agora tem lesbianismo na tela da televisão. Graças a Deus vocês não ficam assim nessas coisas. Mas é por aí. O que eles estão querendo fazer? Colocar as pessoas numa... Ah, coitadinho dele, ah, coitadinha dela, não é? Então o povo fica torcendo pelo adultério, pelo lesbianismo, pelo homossexualismo e colocando isso como uma coisa normal. E agora a palavra do momento é o seguinte: não existe, o homem não tem sexo, as pessoas não têm sexo, então é tudo a mesma coisa. Como não tem? Deus criou homem e mulher. Está escrito ou não está? São cromossomos diferentes. Agora é lógico, nós vamos pelo mundo e somos atacados por essa tendência e falhamos. Agora Deus é tão tremendo que Ele vai lá e dá a graça dEle e tira a pessoa dessa situação. Porque Ele ama. E nós não temos que discriminar isso não. Nós temos que amar essas pessoas e amar de todo o coração. Amém? Agora a vontade de Deus, falei só da parte boa. Agora a outra parte, agradável. Além de ser boa, agradável. Quando você olha uma coisa e fala, isso aí está bom. Mas se você não comeu, você não vai saber se está bom. E aí entra o agradável. Daqui a pouco você vai almoçar e tem eu já vi lá que estão fritando um monte de frango gostoso lá. Tem um cheiro, oh maravilha. Aí você chega lá e vê aquele frangão assim, né? Aí você olha assim, tá bom esse frango, né? Mas você vai ver que tá bom depois que... O irmão já ficou em pé para comer frango? Calma aí, irmão. Aí vai estar agradável. Depois que você come, tá agradável esse frango, né?
Porque esse aspecto do agradável. Agradável a Deus, não necessariamente a nós. Nós temos que pensar que a vontade de Deus é boa, é agradável, não para nós, para Ele. Entendeu isso? Agradável para Deus. Então a vontade de Deus está acima das melhorias humanas. Pode ser que não vai melhorar muito a minha vida, mas se eu estiver fazendo a vontade dEle, eu vou estar sendo agradável a Ele, isso é suficiente. Tá? Pode ser que a minha vida não vai ter muitos saltos, mas uma coisa eu te garanto, que você vai gozar da paz como você já está gozando, isso é verdade. Você já está usufruindo da paz do Senhor, amém? Quando se trata de decisão quanto ao destino da vida e de vidas, é necessário muita convicção, meu irmão. Por isso que entra o terceiro aspecto, perfeita. A vontade de Deus é perfeita, está acima de qualquer coisa. Então quando nós vamos tratar de vidas, e é o que nós vamos fazer, levar a palavra de Deus às vidas, nós precisamos ter muita convicção. Por isso que Gideão fez lá a experiência, pegou o novelo lá de lã e colocou lá. Senhor, que o orvalho molhe só o novelo, mas em volta a terra fique seca. Chegou lá de manhã, pegou o novelo, estava pesado, encheu uma tigela de água, não foi? E olha só que coisa tremenda. Agora ele faz a outra experiência, que em volta esteja molhado e o novelo esteja seco. E aí quando ele foi lá, tinha acontecido a mesma coisa. Então o Senhor vai atender o seu querer, não o seu querer, mas a sua experiência, aquilo que você quer, porque Ele conhece o nosso coração. Alguém pode ler Salmo 103:14? Primeiro que achar, leia. 103:14. Amém? Pois Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura. Foi Ele quem fez. É legal que a gente fala assim, Deus fez a gente do pó, meu, o que é isso, né? Mas interessante, você fica olhando Deus quando criou todas as coisas, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí depois ele começa, haja luz, não é isso? Haja luminares, haja isso, e foi tudo aparecendo, né? Foi tudo surgindo com a palavra de Deus. Mas quando ele vai fazer o homem, ele falou, haja o homem, daí aparece lá Adão, prontinho. Foi assim? Ele pegou o barro, fez com as suas mãos. Que coisa tremenda isso. O barro não tem significado para nós. Mas por que Deus usa o barro? Ele podia usar uma outra, né? Um outro elemento, né? Uma coisa mais dura, um minério que já tinha, né? E fazer o homem assim ter o super-homem, né? Mas não, ele usa o barro. Para quê? Para mostrar que Ele é Deus e nós somos frágeis. Que Ele é Deus e nós precisamos dEle. Agora você já viu barro numa estrutura de casa de pau a pique, não? Já entrou na casa de pau a pique? É barro puro aquilo lá. Pode cair o temporal que for, aquela casa fica em pé. Como é que isso acontece? Porque é um elemento frágil aos nossos olhos, mas é poderoso quando Deus age e opera. Então é assim. E outra coisa, Deus fez com as suas mãos todas as coisas, Ele falou, já apareça, e foi aparecendo. Mas o homem, ele não fez assim. Ele fez com as suas próprias mãos. O que é isso? Exclusividade. Você é exclusivo para Deus. Você é importante para Deus. Por isso que mesmo sendo barro, com toda essa fragilidade, o diabo quis acabar com a tua vida. Vou fazer você virar lama, né? Sem significado nenhum. Mas Deus foi lá, não, esse aqui foi eu quem fiz. Então Deus restaura a gente para a glória dele, amém? Então a insistência de Gideão é prontamente atendida, porque o Senhor trata seus filhos mais ternamente, com maior graça, porque Ele é o nosso Pai eterno. Então a graça do Senhor está sobre nós. A graça dele é maior do que qualquer pai eterno, pai terreno. O pai terreno tem limitação, ele não aguenta mais, tantos erros comete, mas o Pai eterno, ele não se cansa. Você pode cair, está brigando isso aqui. Você pode cair várias vezes, e o Pai vai estar lá, cuidando de você. Ele está lá sempre pronto. Então, há uma manifestação sobrenatural nesse aspecto de Gideão. O que Gideão quis? Quis provar que esse Deus está presente mesmo. E Deus provou isso. Tenha certeza de uma coisa, Deus está presente na tua vida, meu irmão. Ainda que o diabo diga para você, você é nada, você já fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Então não esqueça, Satanás é um acusador. Ele pode acusar o quanto for,
Porque o nosso advogado junto a Deus tem capacidade para nos absolver diante de Deus. Porque qual é o instrumento, qual é o meio que esse advogado utiliza para nos defender? O seu próprio sangue. Então, não tem como refutar a defesa que Jesus Cristo faz em nossa vida. Então você é realmente tocado pelo poder do Senhor e Ele te chamou para ser uma bênção. Então, concluindo essa mensagem nesse momento, nós queremos dizer o quê? O Senhor continua chamando como chamou Gideão, em meio de uma situação tão caótica do povo de Deus, e Deus usou esse Gideão. Depois nós vamos continuar para ver o que Deus fez através desse Gideão medroso, escondido, e que Deus pode fazer através de mim e de você, que muitas vezes temos medo, mas o poder de Deus está sobre nós. Você crê nisso? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós temos entendido a Tua palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque ela está relatando para nós o Teu querer, a Tua vontade. Cumpra o Teu propósito, ó Pai, realiza o Teu querer na vida de cada um aqui, e que sejam todos usados para a glória do Teu nome. Eu peço e Te agradeço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.